Lucien Goldman, Dialética e Cultura. O materialismo dialético é uma filosofia? 1. O materialismo dialético é uma filosofia? Esta não é uma pergunta fácil de responder, pois além das opiniões a esse respeito não serem unânimes, parece que mesmo as de Marx e Engels variaram no decurso dos anos. Se em 1844 eles ainda viam no proletariado a classe que devia realizar e por isso mesmo suprimir a filosofia, a luta contra a esquerda hegeliana levou-os a, cada vez mais, considerar a filosofia em seu conjunto como uma forma de ideologia, a qual era necessário opor à ação revolucionária capaz de modificar o mundo do proletariado, e só bem mais tarde, quando a burguesia alemã começa a tratar Hegel como um cão morto, é que vemos Marx reagir e insistir novamente sobre o caráter dialético de seu próprio pensamento. Não temos a intenção de escrever aqui um trabalho de filologia e erudição. É o problema em si que nos interessa e nós o colocamos fora de qualquer referência a essa ou aquela citação de Marx e Engels. Para abordá-lo, porém, é preciso fazer previamente a indagação. O que é um pensamento filosófico? Pode-se, com efeito, dar a essa expressão um significado estreito, o de um discurso conceitual coerente e fechado. Nesse caso, sua extensão engloba grande número de sistemas gregos e certo número de sistemas modernos situados mais ou menos entre Descartes e Hegel, mas exclui os teóricos do misticismo, os pensadores orientais, na medida em que eles buscam uma sabedoria que ultrapassa o pensamento conceitual. A maioria dos pensadores cristãos da Idade Média, que subordinam o discurso conceitual à graça e à revelação, e, enfim, o pensamento materialista e dialético que o subordina à ação. A escolha das definições apresenta, sem dúvida, um mínimo de arbitrariedade e é preciso evitar as discussões puramente terminológicas. Parece-nos, contudo, que essa definição é muito estreita, pois ela deixa de fora de sua esfera obras que, como a de Santo Tomás ou de Pascal, são altamente filosóficas. Assim, preferimos outra definição mais ampla, cuja esfera nos parece corresponder melhor ao que o senso comum, bem como a maioria dos historiadores, designa sob o termo filosofia, qual seja a expressão conceitual mais ou menos coerente e consequente das diferentes concepções do mundo que se sucederam no decorrer da história. Essas filosofias podem, como é o caso do racionalismo, do empirismo e mesmo, em última instância, da dialética hegeliana, satisfazer-se inteiramente com a expressão conceitual. Podem ser círculos conceituais fechados, mas podem também proclamar, no próprio plano do conceito, a insuficiência deste, sua autonomia relativa, seu caráter de etapa em direção a qualquer coisa que o ultrapassa e completa. Podem reclamar que se avance através do conceito para a sabedoria, para o êxtase místico, para a graça ou para a ação. As duas definições são possíveis e é evidente que, se adotarmos a primeira, a filosofia como tal se torna uma forma de ideologia que um humanismo materialista e dialético pode apenas combater e tentar ultrapassar, enquanto que, se adotarmos a segunda, pode haver fora das filosofias do conceito e mesmo da consciência não só filosofias da sabedoria individual, do êxtase ou da graça sobrenatural, mas também uma filosofia humanista e dialética da história e da ação. 2. Para resolver o problema que propusemos, porém, é preciso, mesmo se adotarmos a definição ampla, abordar ainda 3 questões preliminares. Primeira, há na base de uma filosofia materialista e dialética afirmações de fato e, sobretudo, julgamentos de valor que pretendem ser universais, isto é, válidos para todos os homens em todos os tempos? Em suma, há julgamentos ontológicos referentes à natureza do cosmos e da realidade humana? Segundo, enquanto pensamento filosófico, o humanismo materialista e dialético exprime no plano conceitual uma concepção específica do mundo e não pode ser reduzido a um dos múltiplos sistemas filosóficos existentes antes dele? Terceiro, o humanismo materialista e dialético constitui um conjunto coerente de respostas à maioria dos problemas epistemológicos, práticos e estéticos,
apresentados pelas relações interhumanas e a ação dos homens sobre a natureza? No que concerne à primeira das três questões, as dificuldades provêm de que um pensamento que afirma a liberdade humana e define o homem por seu caráter histórico, pelo fato de que, transformando por sua ação o mundo social e físico, ele mesmo se transforma continuamente, desconfia naturalmente de toda afirmação que pretenda ser uma verdade imutável, válida sempre em qualquer lugar. É preciso acrescentar ainda que essa desconfiança é frequentemente justificada quando se trata realmente de proposições cujo conteúdo é metafísico e errôneo. No presente estudo, entretanto, o caso das ideias falsas não nos interessa e a única questão que propomos é a de saber se o humanismo materialista e dialético implica, ele próprio, em proposições que pretendam ter um valor universal. Ora, nesse ponto, a resposta nos parece sem dúvida afirmativa. Sem querer estabelecer uma lista exaustiva de exemplos, contentamo-nos em mencionar alguns. Entre julgamentos de fato, a unidade entre o sujeito e o objeto no terreno de todo conhecimento em geral e a identidade parcial ou total entre sujeito e objeto, quando se trata do conhecimento dos fatos humanos, o caráter histórico e social de toda vida e manifestação humanas, o caráter dialético de toda realidade individual ou coletiva, etc. No plano dos julgamentos de valor, o humanismo materialista e dialético retomou, em grande parte, os valores desenvolvidos pela burguesia do iluminismo, progressista e individualista, a liberdade e a felicidade, e, liberto dos limites ideológicos do racionalismo, colocou seriamente e de modo radical apenas o problema de sua realização. Isso leva, de um lado, a desembaraçá-los do caráter excessivamente ético e racional que lhes havia concedido o pensamento do iluminismo, e, por outro lado, a acrescentar-lhes como fundamento e condição indispensável para sua realização um terceiro valor que implica nos outros dois, a comunidade. Devemos precisar que, assim, o humanismo materialista e dialético acrescentou na perspectiva individual aos planos da razão e da experiência nas quais o pensamento, racionalista ou empírico, do iluminismo situava exclusivamente seus valores, o valor, simultaneamente religioso e imanente, da esperança e da fé que pressupõe a ação histórica. Além disso, pôs no centro de seu sistema, como uma de suas principais categorias, ao mesmo tempo teórica e prática, inseparável da ideia de realização, o conceito da possibilidade objetiva. O humanismo materialista e dialético afirma assim como valor supremo a realização histórica de uma comunidade humana autêntica, que só pode existir entre homens inteiramente livres, comunidade que pressupõe a supressão de todos os entraves sociais, jurídicos e econômicos, a liberdade individual, a supressão das classes sociais e da exploração. Seja como for, porém, o caráter realista ou utópico desse objetivo, problema que neste momento não está em causa e ao qual, aliás, ninguém pode, desde já, responder no plano teórico, todo partidário sério do pensamento dialético deverá admitir que ele implica na afirmação de que haverá sempre uma evolução histórica, que ela se fará sempre por antagonismos e transformações bruscas de mudanças quantitativas em mudanças qualitativas, que essa evolução estará sempre em conjugação íntima com o meio social, físico e cósmico, que os homens viverão sempre em sociedade e que a grande maioria entre eles aspirará cada vez mais conscientemente a um aumento de bem-estar e de felicidade, que será sempre verdade que a sociedade capitalista representou um progresso em relação à sociedade feudal e que a sociedade socialista será um dia um progresso em relação à sociedade capitalista, etc. Ora, não se trata aqui de discutir a solidez de tais afirmações. Basta-nos, por enquanto, haver constatado que o pensamento materialista e dialético, ainda que reduzindo ao mínimo o número de verdades eternas e reduzindo sua eternidade aos limites da história humana, não chega a negá-las totalmente. 3. O humanismo materialista e dialético é uma filosofia específica? Para sabê-lo, é necessário indagar
se as ideias fundamentais se encontram no encadeamento idêntico ou semelhante em qualquer uma das filosofias que o precederam. Já sabemos que ele concebe o homem como um ser social, cuja natureza é agir em colaboração com outros homens para transformar, por sua ação, o universo e a sociedade no sentido de uma crescente dominação dos homens sobre o mundo físico, de uma comunidade cada vez mais ampla e perfeita e de uma liberdade cada vez maior na vida social. É a união desses 4 elementos, ação comum para realizar uma dominação crescente sobre a natureza, uma comunidade autêntica e uma liberdade integral que encontramos em todos os grandes escritos que explicam a ideia socialista do homem e, se não temos medo das palavras, da felicidade, há aí uma visão específica do homem e do universo? Acreditamos que sim, pois a afirmação da insuficiência do discurso conceitual separa essa posição de todas as filosofias racionalistas ou empíricas. A ideia de imanência histórica a separa de toda a filosofia cristã, seu caráter histórico, a importância primacial da ação e também a comunidade como bem supremo a separam do espinosismo e, enfim, a perspectiva histórica do caminho que leva a esse bem supremo a distingue do pensamento de Pascal e de Kant. O leitor provavelmente percebeu nessa enumeração a ausência do filósofo cujo pensamento é, ao mesmo tempo, o mais próximo e o mais difícil de distinguir do marxismo. Trata-se, evidentemente, de Hegel. Filosofia imanente à perspectiva histórica, consagrando um lugar primordial à ação, reconhecendo o caráter essencialmente social do homem e vendo o ideal na realização do espírito absoluto, que seria, ao mesmo tempo, a realização de uma liberdade e de uma comunidade ideais. É evidente que a dialética hegeliana está bem próxima da dialética materialista, e a diferença que habitualmente é logo suscitada e que o próprio Marx ressaltou, a de que para Hegel a matéria não passa de uma manifestação do espírito, enquanto que para Marx a vida do espírito é uma superestrutura da vida econômica e social, não nos parece bastante se ela não é suficientemente explicitada para fazer do hegelianismo e do marxismo 2 filosofias diferentes, pois Marx admite e afirma também a influência do pensamento sobre a vida material e Hegel a influência das condições sociais e históricas sobre a vida do espírito. Haveria, portanto, a mesma dialética da totalidade e a diferença se reduziria no máximo a uma importante questão de acento. Na realidade, a separação é muito mais profunda, pois, suficientemente explicitada, essa diferença atinge os problemas fundamentais dos 2 pensamentos, a natureza e a função do discurso conceitual e o objetivo final a alcançar o ideal da filosofia. Os 2 sistemas proclamam a unidade entre o pensamento e a ação, mas a concebem de maneira radicalmente diferente. Para Hegel, a ação não exige necessariamente um pensamento consciente dela mesma, um ser em si e para si. O artifício da razão se impõe através das consciências mais ou menos falsas dos homens e a verdadeira tomada de consciência só se faz depois, pós-factum, quando a ideia já está concretizada na realidade histórica. O em e para si segue o em si e o para si, e é por isso que o discurso conceitual, o pensamento de Hegel, quando aparece, é autônomo e não tem mais necessidade de nenhum complemento. Ele se basta a si mesmo. O pensamento de Hegel pensa e compreende Napoleão ou o Estado prussiano, mas não é um meio indispensável à sua realização. O ideal da filosofia e também o objetivo da filosofia, a realização do espírito absoluto, consiste, antes de tudo, na possibilidade de uma filosofia consciente e fechada. Evidentemente, essa possibilidade pressupõe a comunidade, a liberdade e muitas outras coisas, mas que não são senão condições ou meios para a tomada de consciência e não inversamente. O objetivo da história é a filosofia de Hegel. Para Marx, a situação é exatamente inversa. Há, sem dúvida, ideologias, falsas consciências através das quais se realiza a marcha da história. Os revolucionários de 1789 acreditavam alcançar a liberdade, a igualdade e a fraternidade gerais
para todos os cidadãos, quando na realidade alcançavam apenas a liberdade e a igualdade jurídicas, condições da desigualdade econômica que caracterizar a sociedade capitalista. Mas, sobretudo, e é bem possível que exclusivamente por motivos religiosos, Lutero ou Thomas Manzer defendiam os interesses dos senhores ou dos camponeses, sem falar das mentiras conscientes da má-fé e da propaganda. Mas em todos esses casos, tratava-se quer de ações cujas condições objetivas não estavam maduras e que estavam condenadas ao fracasso, Manzer, quer de ações no interesse de uma minoria, burguesia de 1789, senhores no tempo de Lutero, que, para obter êxito, deveria apoiar-se em massas mais amplas e, para isso, falar em nome do interesse geral ou da autoridade divina. Nessa ação, aliás, as massas frequentemente encontram também seu próprio interesse. O povo francês, por exemplo, em sua grande maioria, camponeses, pequenos burgueses, operários, tinha, sem dúvida, interesse em suprimir o antigo regime e fazer triunfar a revolução, mas seria, no entanto, difícil levá-lo conscientemente a uma luta cujo objetivo explícito teria sido a futura dominação da burguesia. E, aliás, esta pensava defender realmente e sinceramente o interesse do povo, pois, convergindo seus interesses durante algum tempo, o antagonismo entre o proletariado e a burguesia ainda era virtual e apenas esboçado. Entretanto, parece-nos que o materialismo dialético, a falsa consciência, implica sempre numa ação que, sem dúvida, pode ser necessária ou progressista, mas que ainda não põe fim à exploração e alienação. A verdadeira libertação, a revolução socialista, implica também numa verdadeira tomada de consciência, e aqui o pensamento verdadeiro se torna um elemento necessário, e não como em Hegel, o coroamento da ação. Eis porque, como dissemos no início, para o materialismo dialético, o discurso conceitual não se basta a si mesmo e não é o objetivo final da história. Trata-se de alcançar a comunidade e a liberdade reais na sociedade socialista, que implicará também, é claro, no fim, não dos erros. O socialismo não é o fim da história, das ideologias e das falsas consciências. A ação é um valor, pois é pela ação que se chega às condições de um pensamento conceitual claro e consciente, ao em si e para si, a realização do espírito absoluto. É a posição de Hegel. O pensamento claro e verdadeiro é um valor, pois é através dele que se podem estabelecer as condições de uma ação eficaz para transformar a sociedade e o mundo. É a posição de Marx. A diferença nos parece suficientemente grande para falar, apesar do parentesco dos dois sistemas na maioria dos pontos, de duas concepções distintas do mundo, de duas filosofias diferentes e originais. 4. Acabamos de estabelecer 1. Que uma filosofia materialista e dialética é possível. 2. Que o humanismo materialista e dialético constitui uma visão específica do mundo, cuja expressão conceitual deve poder formar um sistema próprio, irredutível às filosofias anteriores. Resta-nos abordar o problema da coerência interna desse sistema. Não se trata aqui, naturalmente, de um estudo aprofundado. Trata-se de colocar, em princípio, a questão da possibilidade de um sistema materialista e dialético coerente e indicar a direção na qual ele deveria ser desenvolvido. O materialismo dialético é, em primeiro lugar, uma atitude prática diante da vida. É a ideologia de uma classe que quer transformar o mundo para realizar esse máximo de comunidade e de liberdade humanas, que será, um dia, a sociedade socialista. Isso desempenha, no pensamento de Marx, função análoga à do bem supremo e ao reino de Deus nos outros sistemas filosóficos. Assim, todos os julgamentos estão a isso subordinados. Para julgar o valor de uma ação, uma instituição, o socialista tomará como critério ser ela favorável ou desfavorável ao combate e à luta pelo socialismo, o que explica, aliás, a aparente versatilidade dos movimentos operários, aos quais acontece, às vezes, aprovar hoje o que condenaram ontem e vice-versa. Isso porque, modificando-se a situação,
A função do sistema ou da instituição em questão pode ser modificada no conjunto, não passando a aparente versatilidade na realidade de expressão da fidelidade ao objetivo final. É evidente que podem reproduzir-se alguns antagonismos afetivos quando as condições são de tal ordem que é preciso negar ou combater instituições que, entraves nas condições atuais de luta, serão um dia elementos essenciais do objetivo final. Isso se verifica quando, para realizar essa grande libertação do homem, que será a sociedade socialista, é preciso resolver aceitar importantes limitações da liberdade atual dos indivíduos. Quando, em nome da luta pelo socialismo, é necessário combater certos movimentos de revolta nascidos de sentimentos subjetivamente puros, honestos e mesmo revolucionários, mas desempenhando objetivamente uma função reacionária, tais como o nacionalismo dos eslavos no Império Austro-Húngaro em 1848, que por um ódio aos austríacos e aos húngaros ajudaram o imperador a reprimir os movimentos revolucionários de Viena e da Hungria. Ou, para falar de um passado mais recente, a Legião Hindu, que, por ódio à opressão inglesa, concordou em auxiliar Hitler na sua luta contra a Inglaterra. Mas se, em casos semelhantes, pode haver dualidade, ela existe apenas no plano afetivo. A coerência conceitual não é absolutamente atingida, pois foi em nome da Revolução de 1848 que, se tivesse sido vitoriosa, representaria um grande passo à frente no caminho do progresso, que Marx e, sobretudo, Engels tomaram posição contra os eslavos, e foi em nome da luta antifascista contra Hitler e sem a menor simpatia pela dominação inglesa nas Índias, que os socialistas do mundo inteiro consideraram a Legião Hindu um fato negativo e nocivo. É necessário ainda acrescentar que seria muito simplista reduzir essa posição ao célebre princípio de que, abre aspas, o fim justifica os meios, fecha aspas, pois o pensador materialista e dialético sabe que os meios agem também sobre o fim, que essa ação pode ser mais ou menos forte e que a partir de certo momento a quantidade se transforma em qualidade. Ele conhece muito bem os perigos de uma supressão da liberdade individual demasiadamente longa e é o primeiro a compreender a que ponto o fato de as condições concretas da luta de classes prolongarem a duração do período de transição da luta de classes, que é a ditadura do proletariado, complica os problemas práticos da realização do socialismo e arrisca pôr em causa a própria realização. Seja como for, para o marxista, o fim e os meios constituem uma totalidade estruturada e dialética, da qual ele deve renovar cada vez a análise concreta, evitando os dois obstáculos opostos. A. O maquiavelismo expresso no ditado "o fim justifica os meios". B. O moralismo abstrato que se manifestaria como uma questão de princípio e de modo absoluto para certos valores ou instituições, a liberdade, a justiça, independente de sua função no conjunto. O fiat justitia peret mundus. Vence, assim, quais seriam as direções em que se poderia desenvolver um conjunto de regras de comportamento que, evidentemente, não seria uma ética das normas abstratas, dos imperativos categóricos e da boa vontade, mas um conjunto de regras de ação e de realização. 5. Passemos agora ao plano do pensamento teórico. Várias vezes censurou-se o pensamento materialista e dialético de ser cientificista. Censura pouco fundamentada, a menos que se queira simplesmente dizer que ele assume por princípio uma atitude positiva em face a toda realização científica real confirmada pela realidade.
Seja como for, o humanismo materialista e dialético jamais reduziu a vida psíquica ao pensamento teórico, e ainda menos o homem à razão. A filosofia da ação e da comunidade é a filosofia de uma classe que quer transformar o mundo e que, visando suprimir toda a exploração, não tem mais, na sucessão dos fatos, nenhum interesse em impedir uma tomada de consciência qualquer da realidade social ou um progresso qualquer das ciências da natureza. É por isso que o proletariado é a primeira classe na história que pode chegar a uma consciência verdadeiramente autêntica. Precisamos dizer, porém, algumas palavras a respeito do fenômeno da ideologia. Coloquemos, em primeiro lugar, o problema no plano do ser individual e orgânico. Todo ser consciente, mesmo isolado, Robinson, em sua ilha, por exemplo, é um ser social. Se um animal ou um bebê aspiram a qualquer transformação do meio ambiente, para procurar alimento, por exemplo, é evidente que a adaptação mais precisa de seus mecanismos reflexos e instintivos a esse meio só lhes pode ser útil. Seria, no entanto, difícil dizer em que medida essa adaptação motora implica também em rudimentos de conhecimento dos objetivos visados e dos meios empregados. A situação é radicalmente outra quando se trata de vários indivíduos que agem em conjunto, que cooperam na realização de um mesmo objetivo, pois para comunicar, para organizar a divisão do trabalho, o pensamento, o mundo teórico, se torna indispensável e sua existência, mesmo rudimentar, condiciona toda a cooperação. Só há cooperação onde há pensamento e vice-versa. No entanto, ainda aí, todo conhecimento real do mundo exterior, que é um dos elementos da adaptação do grupo a seu meio, só pode ser útil e favorável à realização dos objetivos colimados. A situação modifica-se outra vez quando nos encontramos diante de vários grupos de indivíduos cujos objetivos são diferentes ou mesmo antagônicos. Suponhamos que um dentre esses grupos tenda a realizar na vida social uma transformação que outro grupo tem interesse de impedir a qualquer preço. Do ponto de vista desse último, qualquer que seja a verdade, ela não deve ser sabida e, sobretudo, não deve ser divulgada, pois ela pode favorecer a ação do grupo contrário. Ora, mesmo no plano individual, é raro que as situações desagradáveis sejam olhadas conscientemente de frente e que o indivíduo se contente em não comunicá-las aos outros. Na maioria das vezes, produz-se o que em psicologia se chama de refluxo, isto é, uma modificação da consciência fazendo crer ao indivíduo coisas menos desagradáveis do que as que ele teria de admitir se movesse exclusivamente à preocupação de conhecimento verdadeiro. No plano dos grupos sociais, as coisas são ainda mais acentuadas, pois à exceção de algumas unidades muito limitadas, chefes políticos, etc., não são sociedades conscientemente organizadas que possam guardar um segredo e representar uma comédia para seus membros a fim de enganar o inimigo ou evitar a tomada de consciência dos membros do grupo contrário. Além disso, uma tal má consciência dos indivíduos que compõem o grupo seria um pesado entrave para a vida e a ação do próprio grupo. O fenômeno que, no plano social, corresponde ao refluxo é a ideologia. Consiste no fato de terem homens absolutamente de boa fé tendência a deformar seus pensamentos e suas ações no sentido de fazê-los corresponder aos interesses do grupo social a que pertencem. Não há possibilidade de empreender aqui a análise dos processos psicológicos e sociais que asseguram a gênese e a manutenção das ideologias. Basta haver assinalado, em breves traços, a existência do fenômeno. Acrescentemos, porém, que não há apenas ideologias reacionárias, mas também ideologias progressistas ou mesmo revolucionárias. As primeiras são, em geral, as dos grupos conservadores que têm interesse em evitar qualquer transformação do estado de coisas existente. As segundas, as das classes ascendentes ou mesmo revolucionárias que têm, entretanto, interesse em evitar o conhecimento de certas realidades, na medida em que esse reconhecimento poderia, de imediato ou então mais tarde, favorecer a ação de uma classe ou de um grupo que deseja uma transformação ainda mais radical, como por exemplo o caso da burguesia em sua fase ascendente,
que, lutando pela igualdade jurídica dos cidadãos, deixava frequentemente encoberta ou mesmo simplesmente ignorava a desigualdade econômica. Ora, o proletariado é uma classe que tende à abolição da opressão e à realização de uma sociedade sem classes. Não pode haver um grupo que deseje, depois dele, realizar nenhuma transformação mais radical. É por isso que, se bem que sejam possíveis ideologias temporárias, o proletariado é, através dos tempos, a primeira classe que tende para um conhecimento verdadeiro e sem reservas, tanto do mundo físico como do mundo social. É por isso que ele tem uma atitude positiva diante de todo o resultado científico que aumenta nosso conhecimento da realidade e uma atitude absolutamente negativa em relação a todas as ideologias que negam no todo ou em parte o valor ou a importância da ciência. Mas justamente em nome desse desejo de um conhecimento tão preciso quanto possível da realidade e do homem, o pensador materialista e dialético está também perfeitamente consciente das tendências ideológicas da ciência nas diversas épocas, inclusive a atual. Ele sabe que há uma tendência perigosa, sobretudo nas ciências humanas, a fazer abstração da ação do sujeito e a encarar as leis do mundo social atual como definitivas e eternas. Conhece o perigo de reduzir tudo à quantidade e, sobretudo, o homem à razão e ao pensamento conscientes. Sabe também que uma experiência, uma correlação isolada de seu contexto, nada prova mesmo que se possa repeti-la várias vezes com um certo número de variações possíveis, que fatos análogos têm, em contextos diferentes, significados exatamente contrários e que, quando se trata de fatos humanos, seu estudo só tem valor na medida em que se os enquadra no conjunto dinâmico das relações sociais e históricas de que fazem parte. Em poucas palavras, defendendo sempre e por princípio a ciência positiva, ele sabe que cada etapa concreta do pensamento científico tem seus limites, que ele se esforça não somente para conhecer, como também para estudar em seus fundamentos que, estando frequentemente no conhecimento insuficiente dos fatos, são também, em outros casos de ordem sociológica ou lógica, na maioria das vezes, essas três ordens de fatores interferem. Acrescentemos a título de exemplo que o materialismo dialético jamais foi mecanicista e que não é certamente em nome da física moderna e de suas leis estatísticas que se poderia combatê-lo. É claro que também existe uma epistemologia materialista e dialética que não podemos desenvolver aqui. Suas teses fundamentais são o caráter social e ativo de toda vida consciente, a unidade entre o pensamento e a ação, entre sujeito e objeto, a posição dialética e não metafísica e radical entre as diferentes formas da vida psíquica, razão, afetividade, vontade. O humanismo materialista e dialético comporta, enfim, uma estética? Acreditamos que sim, mas o problema é demasiado complexo para ser abordado aqui. Contentemo-nos em dizer que essa estética toma por critério a totalidade da obra de arte, sua coerência interna e a concordância entre a forma e o conteúdo. Digamos ainda que ela nos parece implicar, como para o direito, a economia ou a religião, o desaparecimento da arte enquanto fenômeno autônomo, isolado dos demais domínios da vida social, numa sociedade sem classe. Não haverá provavelmente mais arte separada da vida, porque a vida terá ela mesma um estilo, uma forma na qual ela encontrará sua expressão adequada. É claro, finalmente, que há uma unidade perfeita entre as teses que acabamos de enumerar no plano prático, epistemológico e estético. 6. Tudo isso nos parece fornecer resposta à questão formulada no início deste estudo. O humanismo materialista e dialético é uma filosofia, em parte, já formulada nas obras clássicas de seus fundadores, mas que os pensadores contemporâneos que se proclamam seus adeptos devem desembaraçar completamente e desenvolver. Para terminar, é necessário ainda dizer algumas palavras a respeito da ordem de ideias seguida no presente estudo. Escrito para leitores formados na tradição racionalista ou empírica, o plano que adotamos é contestável na medida em que ele mesmo é o menos dialético possível. Com efeito, ele segue a regra cartesiana, abre aspas, de dividir cada uma das dificuldades
em quantas parcelas forem possíveis, de conduzir por ordem seus pensamentos, começando pelos objetos mais simples e mais fáceis de conhecer, para subir pouco a pouco, como que por degraus, até o conhecimento dos mais complexos. Fecha aspas. Ora, o pensamento dialético, por princípio, rejeita essa ordem. Ele se opõe ao racionalismo cartesiano não apenas pelo conteúdo do que ensina, como também pelo método que preconiza, pois parte da ideia da totalidade e afirma que as partes não podem ser compreendidas nelas próprias, fora de sua relação com o todo, do mesmo modo que o todo, fora das partes que o constituem, o que explica a permanente oscilação entre as visões de conjunto e as análises de detalhes que caracterizam as obras de Hegel e Marx. Trata-se, evidentemente, de um método mais difícil de realizar e de se fazer compreender do que o método analítico e linear do racionalismo. Mas a ciência e a filosofia não conhecem caminhos fáceis, do mesmo modo que a vida e a ação.